Olá, amigos! Você está no canal Espiritismo Afetivo. O meu nome é Lígia Velani e hoje nós vamos falar de saudade. Como já diria o Chico, a saudade é uma dor que fere dos dois lados. E o Espiritismo vem nos ajudar a entender esse processo que acontece com o nosso coração, com o nosso sentimento. A gente sabe que ninguém morre, tudo na natureza se transforma. A planta se transforma, os animais, tudo que existe de material que está vivo vai morrer, um dia ou outro. É a lei da vida, lei de criação, lei de reprodução, lei de destruição. Mas a morte é só uma transformação. As pessoas, os seres humanos, vivem no corpo físico um dado período e quando encerra essa fase, volta para o mundo espiritual. A nossa vida é espiritual e é curioso pensar nos estudos de Allan Kardec sobre a reencarnação, sobre a ressurreição, que na verdade encarnar é um estado de morte, porque a vida está no espírito. É mais difícil nascer no corpo do que renascer no espírito. Porque quando nós reencarnamos, nós perdemos a nossa liberdade espiritual, ou parte dela. Nós restringimos a nossa memória, algumas faculdades, porque nós organizamos uma encarnação para um progresso específico dentro daquele período. A gente se esquece do que aconteceu, porque isso é importante, porque vamos escrever uma nova página na nossa evolução. Por isso que eu costumo brincar, né? Na próxima encadernação, porque no grande livro da vida, que é o livro do nosso espírito, cada encarnação é um capítulo, algumas páginas. E por isso que é importante que a gente não tenha memória plena do passado, para que a gente possa reconstruir os afetos, reorganizar o pensamento e adquirir habilidades morais e intelectuais. Pensando nisso, encerrado o processo da experiência encarnatória na matéria, nós voltamos para casa, que é a casa espiritual. Acontece que essa permuta, cada um tem o seu tempo. Então, nós ao reencarnarmos aqui, nós deixamos pessoas queridas e afetos lá no mundo espiritual. E eles também sentem saudade. E quando a gente volta para o mundo espiritual, fica aquela galera encarnada aqui, que também sente saudade. Olha isso, gente. Mas esse processo faz parte do estágio evolutivo que nós estamos. A partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos diminuindo a necessidade de reencarnação e vamos continuando nosso processo de contato afetivo com aqueles que amamos. E vamos tendo entendimento de que tudo, na verdade, acontece por um período que passa, como tudo passa. Mas a gente sabe que esse período de afastamento é bem chatinho, né? Ele é dolorido, principalmente quando o nosso vínculo com aquele que foi para o mundo espiritual é um vínculo muito intenso, muito amoroso e até mesmo vínculos que não são afetivos. A gente já falou sobre isso, né? Mas vamos falar dos afetivos, né? Uma mãe que vê o seu filho voltar para o mundo espiritual,
os filhos que veem seus pais, suas mães, esposas e maridos que vê um companheiro voltar para a pátria espiritual e o outro fica aqui. E aí é difícil porque tem uma cortina que tampa esse acesso, né? Que é o que nos separa do mundo espiritual. Quando você tem mediunidade ostensiva, algumas pessoas conseguem manter o contato com aqueles que partiram. Que bom que essas pessoas existem, porque elas podem fazer a comunicação entre os dois mundos. Por isso que se chama médium, muito conhecido e amado por nós, por sua conduta moral e história de trabalho, é o nosso querido Chico Xavier, que deixou um lindo legado para toda a humanidade, de trabalho e compromisso, disciplina e responsabilidade com Jesus, com a doutrina espírita e com a humanidade, escrevendo cartas e mensagens para consolar os corações. Qual é o objetivo do Evangelho e da doutrina espírita? Instruir e consolar. O resto, meus irmãos, eu acho, na minha humilde opinião, que é ilusão. A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus vêm para amparar a humanidade no seu processo evolutivo. E o objetivo é instruir as almas, orientar a dinâmica da vida e as leis que regem o mundo espiritual e, ao mesmo tempo, consolar os corações que sofrem, que são todos os nossos corações, não é mesmo, gente? Quem não sentiu a dor da saudade? Quem não sente no coração? Ai, aquela coisa que até falta o ar, uma vontade da pessoa estar pertinho. E se eu te disser que às vezes ela tá mesmo, você só não tá vendo? Vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. Esse aqui, o meu é bem velhinho, mas o conteúdo é o que importa, não é mesmo? Isso que eu vou ler para você estudar em casa. Tá no capítulo 1º do livro 4º, chama Penas e Gozos Terrestres, Esperanças e Consolações. Nós vamos ver hoje o comentário de Kardec na pergunta 935. Vamos juntos. Diz assim: a possibilidade de entrar em comunhão e comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona o meio de conversar com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a Terra antes de nós. Só lembrando que quando ele fala Terra, não é o planeta Terra, mas Terra no sentido que ele chama de crosta terrestre, que é a vida material. Então, quando Kardec fala que deixaram a Terra, deixaram a experiência encarnatória física, desprenderam do corpo e voltaram para o mundo espiritual. Pela evocação, os aproximamos de nós. Eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, nos testemunham suas afeições e o contentamento que experimentam com as nossas lembranças. É para nós uma satisfação sabê-los felizes. Aprender por eles mesmos os detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de, por nossa vez, a eles nos reunir. Só que aí a gente fala, né? Como que as dores, na pergunta 936, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Vamos prestar atenção nisso? Vamos entender essa parte bem com carinho?
Olha o que os espíritos respondem para Kardec. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que o amam. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez até mesmo ao reencontro. Lembra que a gente falou lá no começo, aquela frase, né, que o Chico comenta que a saudade é uma dor que fere dos dois lados? Vamos pensar. Quando uma pessoa morre, ela deixa o conforto da casa, a comida gostosa que ela comia, os hábitos, o compromisso do trabalho, a cama, o cheiro do lençol. Eu tô falando nas coisas do cotidiano mesmo. Conversar com os amigos, assistir um filme, assistir um futebol na televisão, comer aquela coisa gostosa no domingo, fazer um churrasco com os companheiros, com a família. Você já pensou como é difícil? Aquele que vai, muitas vezes, na maioria das vezes, vai sozinho. Aqueles que ficam sentem saudade, mas você já pensou como que fica aquele que partiu? Que não tem mais como ele voltar para o corpo, experienciar tudo o que ele estava acostumado. E aí, olha só, a nossa saudade, quando ela entra num tom de raiva, de desespero, de indignação, isso machuca aquele que partiu. O espírito fica mais sensível aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, porque não tem mais o filtro material para proteger desses pensamentos. Então eles sentem muito mais. Então é muito importante que, embora seja difícil, nós os enderecemos as nossas preces com fé em Deus, rogando a Jesus que os assistam, que os amparem, que dê força para eles seguirem nessa nova jornada espiritual, que sejam acolhidos pelos seus anjos da guarda, pelos amigos que se interessam pelo bem, que até mesmo nós podemos, pelo pensamento, plasmar para eles uma flor de carinho. Você sabia disso? Quando a gente faz uma mentalização na prece e mentaliza uma flor bem bonita e endereça para um ente querido, ele recebe no mundo espiritual. Chama fotografia do pensamento. A gente pode aprender isso no capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec. O nosso pensamento ele pode ser plasmado no mundo espiritual se fizermos com intensidade, com fé, vontade, porque o que importa é a intenção. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é para a gente entender que a saudade é doída mesmo, mas a gente tentar se colocar no lugar daquele que foi e ao invés de ficar alimentando sentimentos tóxicos de raiva, indignação, incompreensão no nosso coração, que sintamos sim a saudade. Claro que vamos sentir, mas que essa saudade se transforme em oração, em pensamentos positivos, e que se talvez rolar uma lágrima dos teus olhos, ou até uma grande vontade de chorar, que seja uma lágrima de fé e confiança em Deus. E você pode até conversar com seu ente querido. Ele escuta as suas orações, onde ele estiver. Talvez esse espírito esteja até dentro da sua casa quando pensa nele. Kardec disse aqui no texto. Mas é importante, meus irmãos, isso é muito importante, presta atenção nisso. Liberta o seu ente querido. Agora ele está numa nova fase evolutiva. Vocês vão se reencontrar no momento certo, segundo a vontade de Deus.
Se o amor de Deus quis que você ficasse e ele se fosse, é porque cada um está no estágio da evolução e é importante viver as experiências a melhor forma possível. Então deixe essa pessoa que você ama aprender e experienciar no mundo espiritual o que ela precisa. De vez em quando faz um evangelho no lar, dedica a essa pessoa. Feche os seus olhos, mentaliza uma rosa linda e perfumada e encaminha para ele ou para ela. Receberá com muita alegria e muito amor. E tenha certeza, vocês vão se reencontrar. Mas isso só será possível se você estiver equilibrado e se essa pessoa no mundo espiritual também estiver equilibrada. Porque esse encontro não pode ser perturbador e prejudicar você e o seu ente querido. É por isso que às vezes o teu anjo da guarda e o anjo da guarda dele aguardam o melhor momento. É possível se reencontrar no sonho, quando nós nos desprendemos do corpo material e vamos para o mundo espiritual. Se tivermos equilíbrio, merecimento e o nosso ente querido também, é claro que a espiritualidade vai favorecer essa conversa, esse bate-papo gostoso. E aí você vai acordar, não exatamente com a lembrança do sonho, porque o cérebro material muitas vezes não conhece o que acontece lá. Então ele codifica, como um aparelho codifica a sua maneira. Mas você vai acordar com a lembrança e aquela sensação de ter encontrado. E tenha certeza que sim, você certamente deve ter encontrado. E tudo isso é para nos ensinar a aprender a fé, a paciência, a humildade, a resignação, que são os valores da alma. E o objetivo da encarnação é o progresso moral e intelectual, lembra que nós comentamos? E essas experiências têm somente esse objetivo, nos ajudar a progredir. Avante, meus irmãos! Confiemos em Jesus, em Deus e nas leis perfeitas e justas que regem o mundo material e o mundo espiritual. No fundo, um dia compreendemos que tudo é amor e tudo concorre para o bem. Quando nós não vemos o mundo assim, é porque ainda não temos a compreensão. Tudo é amor. O amor de Deus paira sobre todos nós. Tenhamos maturidade espiritual, fé e esperança. Tá tudo certo. Eu desejo que você tenha uma semana de luz, abençoada e tranquila, e que essa mensagem tenha confortado o seu coração, te trazendo entendimento e consolação para o teu espírito. Muita paz a todos. Fiquem com Jesus.